Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Francini e nesse canal eu vou compartilhar com vocês assuntos sobre o homeschooling. É um método educacional, uma modalidade de ensino e todo começo de ano muita gente resolve entrar para esse mundo de educação domiciliar, de homeschooling. E aí vem várias dúvidas, na verdade, sobre que metodologia usar, como montar um cronograma, qual horário estudar, continuo no padrão escolar, né, dentro do lar, devo contratar professores, preciso ter formação acadêmica. Então são vários assuntos assim que ficam surgindo, né, questionamentos que surgem na nossa mente quando nós resolvemos aderir a essa modalidade de ensino. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como que a gente pode realmente montar um cronograma eficiente para homeschooling. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixem nos comentários, que aí eu farei outros vídeos esclarecendo outras dúvidas, tá? Então, o de hoje é especialmente voltado ao cronograma escolar, tá? Para homeschooling. Então, assim, primeiramente, a gente tem que ter em mente que a gente precisa fazer um planejamento, né? E esse planejamento, ele precisa necessariamente ser bem estruturado, porque aí vai fazer toda a diferença no aprendizado do seu filho, tá? Na rotina da família e tudo mais. Então, vamos para as dicas. Assim, quando nós falamos de homeschooling, uma das maiores dúvidas dos pais é como que eu vou organizar esse estudo, né? Será que eu preciso seguir os horários da escola tradicional? Então eu vou fazer 45 minutos de aula, tenho 5 de intervalo, começo outra aula, 1 hora de aula. Como que eu equilibro isso? Quanto tempo de ensino, quanto tempo de descanso, quais matérias focar, né? Então vamos lá. Primeiro, você tem que respeitar as necessidades e o ritmo da criança, tá? Porque quando você entende como que o seu filho aprende, qual o melhor horário para ele estudar, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, de repente, que ele está mais ativo, isso vai garantir que o conhecimento que você vai estar transmitindo para ele vai ser bem absorvido, tá? Você tendo esse cronograma também vai trazer uma organização para toda a rotina da sua família, tá? Vai trazer previsibilidade, vai ficar organizado, você não vai ter burnout, você não vai ter estresse, você não vai ficar sufocado sem saber qual será o próximo passo, tá? Não vai te sobrecarregar. E nem sobrecarregar a criança, tá? Porque se não é uma coisa organizada e se você não sabe o que usar ou quanto tempo ensinar aquele conteúdo, a criança vai se cansar também. Além do que, o cronograma ele vai facilitar o acompanhamento do progresso da criança, né? Então, assim, a gente vê muito por aí que muitos pais eles começam o homeschooling de forma espontânea, né? Eu vou começar. Mas logo eles vão percebendo que sem esse cronograma as coisas vão ficando totalmente desorganizadas, fora de um padrão, né? Às vezes você vai repetir conteúdo, às vezes você vai esquecer daquele outro que também seria importante, né? Então, por isso que esse cronograma vai ajudar, né? Só traz benefícios. Então, o primeiro passo que vocês têm que se atentar é conhecer o ritmo da criança, né? Como eu já falei. Então, observe cuidadosamente os horários que ela está mais atenta e disposta a estudar, tá? Que você vê que ela questiona mais, que a mente dela está focada para o ensino especificamente, tá? Identifique as matérias que ela tem mais facilidade e as que exigem mais esforço, tá? Então, por exemplo, se o seu filho é mais produtivo de manhã, priorize as matérias mais difíceis nesse período, porque aí ele vai conseguir focar melhor. Agora, se ele aprende melhor à tarde, ajuste o cronograma para esse horário, tá? Coloque as matérias onde ele tem mais dificuldade como prioridade. Então, as primeiras matérias, você vai começar com aquelas, porque aí depois o cansaço vai surgir e você vai conseguir trabalhar com ele as matérias que são mais tranquilas para ele, tá? Então, a carga horária, né? Complicado isso. Mas lembre-se, crianças mais novas, elas estudam entre 2 a 3 horas por dia, suficiente, tá? Mais novas, então aqui eu tô entrando no quesito do primeiro ano já, tá? No ensino fundamental, primeiro ano, tá? Fundamental 1. Então, essas crianças, a partir do primeiro ano, 2 a 3 horas de aula são o suficiente, ok? Já as crianças maiores, né, Fundamental 2, ou a partir do 4º ano, por aí,
de 4 a 5 horas com pausas, tá? Estratégicas, ok? Para descansar um pouco a mente, porque daí, claro, o conteúdo se torna um pouco mais longo, né, mais extenso, você vai mergulhando mais profundamente dentro do conteúdo, porque nos primeiros anos você vai dando uma pincelada em cima de todo, você vai tendo uma visão ampla do conteúdo. Com o passar do tempo você vai pegando cada conteúdo e você vai entrando mais profundamente naquele tópico, tá? O tempo ele também pode ser flexível para reforço, tá? Atividades práticas e revisões. Então assim, tem famílias que estudam 4 dias por semana, né, com um conteúdo novo, e no 5º dia da semana eles fazem uma revisão de tudo que foi visto durante a semana. Então, às vezes a criança não precisa necessariamente estar revisando toda sexta-feira, né? Mas, se ela precisar, principalmente no início, você faça isso, vai ajudar bastante. Lembre-se de que o homeschooling não precisa seguir o modelo tradicional das escolas, tá? Então, ele é um aprendizado, por isso a gente já diz homeschooling, né, educação domiciliar, porque ele pode ser mais dinâmico, então às vezes sem tanto tempo em livros, em cadernos, né? Você pode fazer as aulas mais vivas, né? Então, assim, com projetos de laboratório. O aprendizado ele pode ser mais dinâmico, né? Como eu falei, e você consegue fazer nisso experimentos, né? Durante as aulas, principalmente aulas de física, de química, aulas de ciências, né? Então, às vezes você não precisa ficar ali dentro do livro, né? Você pode levar isso para fora, você fazer pesquisas de campo, você ir para a natureza, você colher as pedras, as folhas e você trabalhar em cima disso depois e fazer as pesquisas e tal. Então, isso é bastante interessante. Você também pode, ou deve, né, distribuir as matérias de forma bem equilibrada, tá? Vai alternando disciplinas mais complexas com atividades lúdicas, né, que é o que eu estava falando. Então, não necessariamente você precisa ficar só no livro, no papel. Você vai lá e faz atividade lúdica, né, brincadeiras, ou vai para a natureza, vai colher coisas, vai analisar, ou abre, né, uma fruta e analisa como que é internamente, né? Então esses métodos diferentes são bem interessantes, livros, né, leituras no caso, vídeos, experimentos, né, e tudo mais. Também, como eu já falei antes, inclua um tempinho para você reforçar ou fazer uma revisão desse conteúdo. Não necessariamente precisa ser toda semana, mas é bom você estar sempre revisando, ok? Atividades extras, então assim, é interessante também, né, a criança ter atividades extras, por exemplo, um esporte, né, um esporte é interessante, uma aulinha de futebol, uma aulinha de vôlei, natação, ou artes marciais, ou aula de dança, alguma coisa assim, é bastante interessante, porque acaba que na correria do dia a dia, às vezes você não consegue levar as crianças para praticar o esporte que tu planejou na aula, né, de educação física. Então, de repente, tu vai assistir um vídeo sobre um esporte, você vai explicar sobre aquele esporte, mas você nessa alimentação saudável e tal, mas você não vai conseguir fazer na prática todos os dias, ou nos dias que você estipulou. Então, é bastante interessante a criança ter essa atividade extra, tá, fora de casa. Com o decorrer dos dias que você vai analisando, você vai acompanhando tudo escrito ali, anotado, você, né, articulando tudo, você vai fazer ajustes, porque todos fazem ajustes, as escolas fazem ajustes, os pais educadores também fazem ajustes, tá? Então seja flexível, observe se está funcionando, se não estiver funcionando aquele modo, aquela metodologia ou aquele horário de estudo, mude conforme necessário, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Respeite o ritmo e o interesse das crianças, então assim, a criança precisa aprender sobre história, mas ela ama matemática. Procura um livro onde conta a história da matemática, né? Então, de repente, isso vai chamar a atenção da criança. Aí você pode, além de ensinar a matemática e a forma que os antigos usavam a matemática, você já vai entrar na história, na geografia, você vai mostrando os países, a origem daquele povo. Vamos entender como que esse povo vivia, o que será que eles comiam, onde que fica no mapa. Então, você pode ir agregando isso dentro do interesse da criança, tá? Então, isso é bastante interessante também. Okay? Eu vou deixar aqui na tela um exemplo de um cronograma aí, uma rotina aí para vocês darem uma analisada. Pausem se for necessário, olha mais ou menos os horários que eu coloquei ali para vocês né, visualizarem como que pode ser feito, tá? E isso você pode ir ajustando. Se a criança precisa de mais tempo para matemática, aumenta um pouquinho o tempo ali. Se ela vai mais rápido na leitura, então diminui o tempo ali. E assim você vai ajustando conforme a necessidade do teu filho. Bom, então assim, para finalizar esse vídeo, né, para ele também não ficar muito longo, me conta aqui nos comentários
se você já montou um cronograma de estudos para o homeschooling, se você está fazendo homeschooling, se você pensa em fazer homeschooling, se o cronograma funcionou para você da forma que você fez, se você teve que fazer ajustes nesse cronograma. Assim, vamos criar uma comunidade aqui onde a gente possa trocar experiências, tá? Nós precisamos, porque é tudo uma novidade, né? No Brasil a gente tem bem poucos canais e pouca metodologia ainda voltada para o homeschooling, né? Muitas vezes as famílias elas têm que montar a sua própria o seu próprio material, porque é bem difícil da gente encontrar na internet, né? Ou para comprar e tudo mais. A maioria dos materiais vem de fora, inclusive, né? Eles estão sendo adaptados para o português, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, assim, se vocês gostaram do vídeo, comentem. Se vocês têm outras dúvidas, perguntem. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum outro conteúdo, né? Com relação à educação domiciliar. Ok? Muito obrigada, então, e até o próximo vídeo. Bye!